Amados, qual o valor da oração? Qual o valor da oração na nossa vida? Qual o valor da oração na nossa existência? Será que nós realmente temos valorizado a oração? Temos valorizado momentos especiais com Deus, o estar na presença do Senhor? Será que nós temos prazer em falar com o Senhor? Irmãos, nós que somos servos do Senhor, nós temos que ter em mente o seguinte: orar é uma necessidade. E permita-me falar a você que me ouve: se você se declara servo de Deus, mas não tem uma vida de oração, eu posso afirmar, tem alguma coisa errada com a tua fé e com os teus princípios de fé. É impossível. Amados, nós como homens do Senhor, mulheres do Senhor, temos que desenvolver uma vida de oração contínua. É buscando o Senhor nas noites, dentro do possível nas madrugadas, é estando no monte, nas matas, nos vales, para quem mora no litoral, nas praias, ou lugar bom de orar. Agradável demais. Você senta na praia e fica contemplando aquela imensidão, é bom, oh glórias. Mas quem não tem a praia para ir, contemple os pastos, veja os campos. Davi, ele contemplava não as praias, mas os campos, os montes, e louvava e glorificava o nosso Senhor e Salvador. Na verdade, amados, quando nós colocamos empecilhos para orarmos, é porque nós não queremos orar. Muitas vezes as pessoas dizem: mas eu não tenho tempo, eu não tenho lugar, eu não posso ir à igreja, isso, aquilo, outro, eu não posso ir no monte porque eu sou mulher, ou enfim, não tenho tempo suficiente, e vai deixando a vida de oração em segundo plano. Tem que buscar o Senhor, irmãos, tem que buscar a Deus. Nós temos que aprender que é necessário vivermos a verdade do Todo-Poderoso de uma forma real, a cada dia da nossa vida. Nós não podemos viver só de aparência, porque isso não serve para nós e o Senhor não aprova. Amém? Vamos orar? Pai eterno, mais uma vez estamos aqui na tua casa. Estamos aqui para louvar o teu santo e bendito nome, também para aprendermos de ti. E queremos que nesta noite o teu Espírito, aquele que habita em nossos corações, fale conosco, testifique, dá-nos discernimento, para que nós possamos compreender a tua palavra, Senhor, e deixar-nos mover por ti, ó Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade para agir nesse lugar, porque aqui é um povo que olha para ti, que te recebe como Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, dirija-nos, é o que nós te clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Queridos, o valor da oração. Nós precisamos, amados, desenvolver uma vida de oração. Busque o Senhor, desenvolva laços de intimidades com o Criador, procure orar sem cessar, procure a presença de Deus. Quando as coisas estão boas, procure Deus. Quando elas ficarem difíceis, procure Deus. A tendência da gente é buscarmos o Senhor quando as coisas estão entornadas, é o leite derramado, é o último momento. Mas aprendamos a buscar o Senhor no momento do bem bom, no momento que as coisas estão legais, em que as coisas estejam fluindo. Busquemos o Senhor também nesses momentos. Amém? A vida de oração nos aproxima do Senhor. A vida de oração, ela nos dá comunhão, ela estreita a nossa comunhão com o Criador. E eu quero afirmar para vocês, já falei isso em outras oportunidades, glórias a Deus, mas se nós não tivermos uma vida de comunhão com o Senhor, de oração, como é que teremos comunhão com Deus? E até já citei exemplos aqui. Para que você tenha amizade com alguém, necessário é que você conviva com este alguém. Se você não tem convívio, como podes ter amizade com essa pessoa? Tópico primeiro, o valor da oração. Letra A, a oração estreita a comunhão com Deus. Por meio da oração, o crente estabelece e desenvolve um relacionamento profundo, irmãos, profundo com o Senhor. Ele é onisciente, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe das nossas necessidades. Mas mesmo o Senhor, conhecedor das nossas necessidades, Ele quer que estejamos a apresentar aquilo que precisamos e também a nossa palavra de louvor e ações de graças ao seu santo e bendito nome. Queridos, nós precisamos aprender a falar com o Senhor como falamos com alguém que nós conhecemos.
E um dos problemas que nós temos visto na igreja é a formalidade. Nós somos extremamente formais para falarmos com o Senhor. E nós falamos mais ou menos assim: ó Senhor Deus, Tu és o Deus dos céus e da terra, Tu és o Senhor magnífico, maravilhoso, etc, 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 etc. Aquela coisa assim meio que formal. Mas, quando você fala com teu amigo, você não fala desse jeito. Eu não chego para a Cida e falo: ó Cida, é isso, aquilo. Não, oi Cida, tudo bem? Mais ou menos assim. Precisamos ser espontâneos diante do Eterno. Espontaneidade. Isso demonstra amizade com o Senhor. Evidentemente, e vamos ver no decorrer desse estudo, que nós vamos adorar, vamos louvar, vamos engrandecer, vamos prestar culto ao Todo-Poderoso através da oração. Mas nós precisamos quebrar a formalidade que muitas vezes aprendemos ao longo da nossa vida de religiosos, mas que o Senhor está cansado disso, porque Ele quer um coração sensível e que tenha prazer em falar com Ele. Amém, amados? Outro aspecto, nós precisamos ser explícitos em nossos pedidos, nas nossas colocações. Sermos explícitos. Você muitas vezes necessita que o Senhor venha suprir uma necessidade sua, aí você ora, você fala aquelas palavras bonitas, palavras que só ouvimos em orações, e esquece de apresentar a tua necessidade ao Senhor. Muitas vezes nós falamos assim: ah, mas Deus sabe, Deus é onisciente. Sim, Deus sabe, mas Ele quer, e assim está na palavra, que você se apresente a Ele e que você fale da sua necessidade no seu clamor, nas suas orações. Através da oração, o crente coloca aos pés do Senhor as suas fragilidades, dores, tristezas, ansiedades, e vai por aí. Amém? E nós precisamos agir desta forma, irmãos. É apresentar diante do Senhor tudo quanto necessitamos, e Ele certamente virá e ouvirá e moverá em nosso favor. Salmista já sabia disso. Salmo 72, versículo 12, ele diz: porque Ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Irmãos, são promessas de Deus. Nós queremos muitas promessas para a nossa vida, e a palavra de Deus é uma fonte de promessas. Esse texto diz: porque Ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. São promessas de Deus para a vida da gente. Irmãos, a palavra do Senhor é recheada de promessas. O nosso problema é que, o nosso entender é que eu preciso de alguém famoso para impor as mãos sobre a minha cabeça, para que eu tenha acesso à promessa de Deus. Não é assim. E eu quero afirmar para você: famoso é aquele que tem acesso à presença do Senhor, mesmo que não seja reconhecido pelos homens. Mas se ele tem acesso, é o cara do coração quebrantado. Lembra-se do coração quebrantado? Coração quebrantado, o Senhor ouve é este. E se você tem um coração quebrantado, um coração na presença do Senhor, tu és o famoso aos olhos do Eterno, porque Ele te reconhece. Mesmo que o teu vizinho não te reconheça, o teu pastor não te veja como alguém importante, e etc, etc, e etc. Mas seja importante para Deus. Amém, gente? Sejam importantes para o Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Nós precisamos apresentar tudo quanto necessitamos diante do Eterno, e apresentarmos isso com ações de graça. Queridos, nós não louvamos a Deus pelas dificuldades. Quem louva a Deus pela dificuldade? Ninguém é doido de pedra, não é? Não joga pedra em avião. Mas a Bíblia diz que em todas as coisas dai glórias a Deus. Queridos, em todas as coisas. Quando você olha, e citamos essa semana Davi, quando você olha a vida de Davi, se nós não conhecêssemos a vida daquele homem, nós vimos apenas ver uma parte da sua vida.
Apenas uma parte. Se fôssemos contemporâneos dele, por exemplo, nós não saberíamos o que aconteceu no decorrer da sua trajetória. E talvez nós não íamos ver naquele homem alguém segundo o coração de Deus. Queridos, em todas as situações, louvemos ao Senhor. Porque da mesma forma que o rei Davi passou por percalços, dificuldades terríveis, nós vamos passar. Mas Davi tinha sempre uma palavra de louvor e adoração ao Criador. E quando nós olhamos o conjunto da obra, o início ao fim da vida daquele homem, nós vamos ver que o Senhor esteve com ele a cada instante, a cada minuto, a cada segundo. Se fôssemos contemporâneos, em algumas situações nós íamos rejeitá-lo, íamos jogar pedra no Davi. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós estamos muito ligados apenas no momento. Essa história do momento só serve para servir ao Senhor, só nesse aspecto. Mas nós não podemos fazer uma vida com base na dificuldade que você vive neste momento. Você tem sim que consagrar a tua vida. Mas se teu momento agora é um momento difícil, complicado, honre, glorifique, bendiga, porque o Senhor sabe por que você está sendo provado. E a provação vem de muitas formas, muitas fontes. Amém, igreja? Nós pregamos o evangelho meio complicado, não é verdade? Enquanto todo mundo está falando que nas dificuldades, etc., você está em pecado. Ah, você está enfermo porque você está em pecado. Eu já ouvi muito isso. Você está assim porque você está em pecado. Você está dessa forma porque você está em pecado. A Bíblia diz que Ele faz os seus fiéis passarem por momentos difíceis na vida. E Ele diz isso. E Cristo fala textualmente: teremos aflições. Cristo deveria ter falado: vocês terão uma vida boa, paraíso, maravilha. Mas Ele diz: vocês terão aflições, sofrimento, perseguições por serem meus discípulos. Amém, igreja? Não se assuste com o barulho das ondas, das tempestades, porque sempre haverá uma nova manhã na vida da gente, e esse é o Senhor que faz nascer. Amém? Portanto, a oração, ela estreita a comunhão com Deus. Letra B, a oração com ação de graças. Aquilo que nós já até abordamos. Nós temos dificuldades em render graças ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. Nós temos dificuldades. Quando nós nos alegramos com uma bênção, nós lembramos de contar para o vizinho, para o pai, para o irmão, para o pastor, para a pastora. Contamos, colocamos no Facebook: vitrine legal, Deus me abençoou. Você vai lá e coloca assim: recebi isso, fui agraciado com isso, com aquilo. Mas, geralmente, nós temos para o Senhor: Deus, muito obrigado, amém. Nós não temos, amados, aquele momento de rendermos graças ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos conferido. Salmo capítulo 69, versículo 30: louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Amados do Senhor, desenvolvamos uma vida de ações de graça ao Todo-Poderoso, um coração agradecido, um coração rendido aos pés do Todo-Poderoso. A ação de graça é uma forma de celebrarmos a bondade divina. Amém? E através das ações de graça, nós expressamos a nossa gratidão. Ações de graça nada mais é do que expressar a nossa gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Esta oração, a oração de ações de graça, segundo o exemplo de Jesus, agrada ao céu. Mas qual foi o exemplo de Jesus? Mateus capítulo 11, versículo 25, diz: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. O Senhor Jesus, amados, Ele não precisava, segundo o nosso entendimento, segundo o entendimento do homem, render graças ao Criador por aquilo que Ele tinha feito. Mas o Senhor Jesus, Ele deixa-nos o exemplo. Cristo Jesus é o nosso exemplo maior em todas as situações. Se tu queres um exemplo, não olhe para o homem, olhe
para o homem Jesus. Para esse você pode olhar. Olhe para Jesus. E para um cara corajoso chamado Paulo, que disse: sede meus imitadores. Pode olhar para ele também, porque ele é digno de ser imitado. Amém? Precisamos olhar para Jesus como nosso centro, como aquele que tem exemplos puros, reais, para que nós possamos vivê-los, vivenciá-los em nosso dia a dia. E ainda, irmãos, uma vida de constante oração, associada ao conhecimento e à observância das Santas Escrituras, conduz o crente a um viver de gozo, gratidão e constante descobertas das grandezas e riquezas de Deus. Mas é assim, amados, quando nós temos uma vida de oração, aquilo que eu disse antes, a nossa amizade com o Eterno ficará bem estreita, ficaremos assim do Senhor, próximo, bem próximo do Todo-Poderoso. E com isso, irmãos, virá a revelação do Senhor na nossa vida. A glória do Eterno há de se manifestar na vida dos fiéis. Já disse e vamos repetir, nós muitas vezes temos uma vida de crentes cansativas, enjoativa, sem gozo, sem prazer. É porque está faltando a busca pela presença do Senhor. Gente, é impossível ler a palavra ocasionalmente, vir à igreja semanalmente, fazer orações, aquelas tradicionaisinhas, oh Senhor, muito obrigado pelo dia, amém, que sono, e dormiu. Isso não é vida com o Senhor. Não é vida com Deus. Não é, gente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 17 e 18. A palavra diz: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeiro mandamento: orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É orar sem parar, é orar continuamente. E ainda, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Em tudo dai graças, nos momentos bons e nos momentos que nós consideramos difíceis, desde que a nossa vida esteja em perfeita comunhão com o Criador. Amém? Oh, glórias! O valor da oração. Letra C. Jesus destaca o valor da oração. O valor da oração está em sua prática constante como elemento vital e imprescindível à nossa vida espiritual. Amém? Lembremos-nos de que a oração no Espírito é parte da armadura de Deus para o cristão na sua luta contra o diabo. E a palavra diz, Efésios capítulo 6, e se você ler todo esse capítulo, verás com mais clareza, mas Efésios capítulo 6, versículo 18: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Ore sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Irmãos, esse texto refere-se à armadura do Senhor, a armadura do Todo-Poderoso. Como é que veste-se a armadura do Senhor? Orando, vivendo, praticando a palavra do Eterno. O crente deve estar consciente da proximidade de um Deus que é pessoal. Este, irmãos, é um dos problemas que nós temos, é encarar Deus como impessoal. Nós temos uma facilidade muito grande, até em decorrência da nossa cultura. Nós temos uma cultura que não é das melhores. Essa cultura aponta a Deus como um Senhor que está lá no céu, distante, e alguns dizem um velhinho de barbas brancas, outros acham que o Senhor está meio que caduco, enfim, e vai por aí. Então essa cultura, nós permitimos que ela adentrasse a nossa cabeça. E quando você entende, quando você ouve, quando você pensa em Deus, você pensa num Deus que está para lá de Vitória, 500 quilômetros. É assim que nós pensamos em Deus, um Deus distante. Mas a Bíblia diz que é diferente. O Deus é presente na nossa vida. É o Espírito, Deus é Espírito, é o Espírito que deve habitar em nosso coração. Eu sei que é difícil para a gente entendermos essa questão, é complicado,
Mas a Bíblia diz de forma clara, literal, que nós somos o templo do Espírito. Se somos o templo, a casa do Espírito, é porque Ele habita dentro em nós. Mas é como se o Espírito Santo habitasse em nós, mas sendo uma pessoa estranha para nós. Uma pessoa estranha, uma casa de 4x4, dividida no meio, deste lado é a minha parte, deste lado é a parte do Espírito Santo. Ele mora aqui, eu aqui, mas eu não converso com ele, eu não sei que ele está ali, eu não sinto a presença dele, eu não tenho nada daquilo que a Bíblia diz que ele tem para mim, porque eu não dou abertura para ele na minha vida. Precisamos quebrar essa cultura, irmãos, porque não é isso que o Senhor nos diz, não é dessa forma. Versículo 14 de João capítulo 14: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Para quem é esse texto, queridos? Para a igreja, para nós. O Senhor está falando para você e para você também, Amália, que se você pedir alguma coisa a Ele, Ele fará. Não está falando que é para o apóstolo pedir, para o pastor pedir, para o presbítero, a diaconisa e vai por aí, mas é para quê? Aquele que tem comunhão, peça. É assim que está na palavra: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Nisso, irmãos, nós vemos que a oração é extremamente importante e nós precisamos cultivá-la dentro do nosso coração. Precisamos, queridos, precisamos desenvolver vida de oração. Algo me chama muito a atenção, é que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus encarnado, Ele estava nos montes, nas praias, nos campos, até na sinagoga, buscando a presença de quem? De Deus. Jesus, quando estava no monte orando, Ele não estava orando para si próprio, mas Ele estava orando para o Pai. E nós muitas vezes oramos para nós mesmos. Eu oro para que eu mesmo ouça a minha oração. Mas a oração, ela precisa, irmãos, chegar até os ouvidos do Senhor. Mas eu quero citar ainda, amados, o Senhor ouve, mas Ele coloca uma condição para nós. E qual é a condição? Santidade. No templo do Antigo Testamento havia uma cortina que separava, um véu que separava o átrio dessa parte aqui, que seria chamado de Santo dos Santos, para que as pessoas tivessem acesso àquele lugar. O sacerdote, uma vez por ano, ele teria que santificar-se de uma forma muito especial. Amém? Nós temos acesso livre a esse Santo dos Santos, que é a morada do Senhor. Na verdade, nós nos tornamos o templo no qual o véu foi rasgado. Portanto, queridos, eu tenho que santificar a minha vida para que esse acesso ao véu, aliás, ao Santo do Santo, ele seja real na minha vida. Mas, se você tiver pecado na tua vida, e se tu cultivares o pecado, curtir o pecado, e ele seja importante para ti, certamente não terás como possuir comunhão com o Senhor. E a tua oração não será respondida, não será respondida. Mas o Senhor diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A condição é que você esteja, de fato, sendo morada do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, irmãos, em seu ministério terreno, tinha a necessidade de orar, porque Ele reconhecia a importância da vida de oração. Ele deixou-nos o exemplo. E nós somos melhores do que Cristo? Nós somos melhores do que o Senhor? Não, não somos. Não somos, amados. Como é que nós não vamos valorizar? Temos que valorizar a igreja. Nós temos que valorizar a oração. E é assustador, amados, como os cultos de oração na Igreja Missão Vivos e nas demais igrejas, porque a reclamação é generalizada,
são mal vistos. Meu Deus do céu! Não são importantes, são menosprezados. Eu costumo dizer que o culto de oração deveria ser o culto mais bem frequentado da igreja, porque em tese, vou colocar em tese, é o momento de, junto com os irmãos, buscar o Senhor e estar falando com o Todo-Poderoso. Mas, se nós não temos prazer em estar no culto de oração, há uma probabilidade de não termos prazer em orarmos em nossa casa também. Há uma probabilidade real que isso aconteça, que você possa refletir sobre isso. Lucas capítulo 11, versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E na sequência, o Senhor ensinou a oração conhecida como Pai Nosso. Mas veja, se tu não sabes orar, não sabes como falar com o Criador, peça para Deus te ensinar. Fale para o Senhor: Senhor, eu quero falar contigo, eu quero ter comunhão contigo. Peça a revelação, fale, amados. O Senhor responde, gente. O Senhor responde. Não sejam tímidos na presença do Senhor, mas sejam extrovertidos, no bom sentido, na presença do Todo-Poderoso. Amém? Pessoas abertas, soltas, com alegria, com prazer, na presença do Mestre, irmãos. E Ele há de ensiná-los como deve ser o teu proceder nesse aspecto. E você será, com certeza, bem-sucedido nos teus momentos de oração. Amém? Jesus destaca, irmãos, o valor da oração. E diz ainda: após a morte e ascensão de Cristo, os discípulos passaram a contar com a ajuda do Espírito Santo. O interessante, irmãos, é que Jesus não foi cristão. Jesus viveu debaixo da lei, Ele cumpriu a lei, Ele veio para que a lei fosse totalmente cumprida. E a lei resumiu-se em Cristo Jesus. Estamos debaixo da chamada nova aliança, do novo tempo. A aliança antiga já passou. Alguns ainda insistem em viver partes da antiga aliança. Ou você vive ela por completa, ou não a viva. Tem que ser dessa forma, porque o Senhor nos deu uma nova aliança. E essa nova aliança, ela nasceu através de Cristo Jesus, e ela foi confirmada através da palavra que você encontra no Novo Testamento. E o Senhor Jesus diz que Ele enviaria o Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo de Deus. Hoje, amados, a igreja tem a presença do Espírito Santo do Senhor. Você pode ter a presença do Espírito Santo de Deus. O Consolador é uma realidade, o Espírito é uma realidade ao alcance de todos aqueles que amam, de todos aqueles que vivem as verdades do Senhor. É possível sermos cheios do Espírito Santo. João capítulo 14, versículos 16 e 17. Diz: e eu rogarei, palavras de Cristo, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele era um Consolador, mas Ele estava voltando para os céus. E Ele dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Esse texto, Cristo afirma algo interessante. O mundo não o tem, não o pode receber, não o conhece, não o vê. Mas quem é o mundo? O mundo, irmãos, o mundo são aqueles que não querem saber de Deus. O mundo são aqueles que vivem segundo a vontade do nosso inimigo, do inimigo de nossas almas.
Esses estão dominados pelo mundo, estão presos às cadeias desse mundo, e é impossível que eles tenham acesso à presença do Senhor e que sejam movidos pelo poder do Senhor. É preciso estarmos atentos a isso. E é por isso que eu já falei aqui que o profeta, se estiver em pecado, ele não está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. O pregador, se estiver em pecado, não está sendo usado pelo Espírito. Aquele que canta, se estiver em pecado, o louvor não é louvor apenas canções que ecoam da sua boca. Apenas isso. Os homens podem até ouvir, achar bonito, aplaudir, mas o Senhor rejeita, o Senhor joga fora. Queridos, se há pecado na vida da gente, impossível que o Espírito Santo esteja na vida da pessoa. E é comum nós vermos na internet situações de que pessoas que estão nesse mundo, dominados pelo mundo, e até vi um vídeo que achei até interessante. Tinha um bêbado, acho que foi um bêbado, chegou numa igreja e cantou divinamente. A crentaiada pira. Irmãos, a crentaiada pirou. E aquilo foi compartilhado, recompartilhado, aquilo chegou para todo mundo, glórias a Deus, o poder do Senhor, etc, etc. E eu quero falar para vocês, é o poder do diabo, é a manifestação do espírito maligno, é o espírito de engano, é a casta maligna que está agindo naquele cara. É a casta maligna agindo naquele cara. Ah, mas o diabo não canta. O diabo não canta? O diabo cura. O diabo só não dá vida a alguém, mas o restante ele faz tudo. E faz com qualidade. Faz com qualidade. Irmãos, o Senhor não usa vasos impuros. E nós torcemos a palavra porque, mais uma vez, o lance da cultura. Tudo que é bom é de Deus, tudo que é ruim é do capeta. Mas, de fato, o que é bom e o que é ruim? Qual é o nosso parâmetro espiritual para nós considerarmos que o fato de alguém cantar bonito, te arrepiar, é bom e veio de Deus? Irmãos, cuidado, cuidado, não é bem por aí. E esse vídeo desse bêbado cantando, ele é bem comum na internet, mas é bem comum. Então as pessoas se deixam levar pela aparência, irmãos. Mas quando vamos para a palavra, Jesus disse: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. E a Bíblia diz: o Senhor não usa vasos impuros. O Espírito não habita em casas sujas, em templos sujos. E vai por aí. O vaso ruim, o Senhor quebra e faz de volta, faz um novo. Amém? Mas, se aquela pessoa se arrepender, confessar o seu pecado, o Senhor o purificará e com certeza o fará um servo, para a honra e para a glória dele. Mas é necessário que ele passe por essa transformação. Segundo tópico, a ação do Espírito Santo na oração do crente. Letra A: o Espírito Santo é intercessor, irmãos. O Espírito Santo é intercessor. A Bíblia diz que nós temos apenas um intercessor. Quem é ele? O Espírito Santo, amados. Só o Espírito Santo, amados. Só o Espírito Santo intercede por nós. Somente Ele. A Bíblia diz que não há outro intercessor, não há outro, mas diz ainda que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, está ali intercedendo por nós. O Filho de Deus nunca está sozinho quando ora. Quando você ora, o Espírito Santo de Deus está com você. Você não está sozinho. Há alguém nomeado pelo Senhor para ajudá-lo. Esse alguém, o Espírito Santo, é o Consolador, aquele que o Senhor prometeu às nossas vidas. E a maior segurança que o crente possui é saber que a sua oração é orientada na dependência do Santo Espírito de Deus. Amém? O Divino Consolador, Ele nos ajuda a orar. Queridos, certamente nós não temos palavras para chegarmos ao Senhor.
a grandiosidade, a majestade do Senhor é tão grande, é tão extraordinária, que a nossa voz não tem como chegar. Por melhor que você consiga fazer uma oração, as palavras mais perfeitas aos ouvidos do Senhor, elas soam como zero, porque nós não temos condições de exprimir de fato palavras de louvor e adoração ao Criador. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele pega as nossas palavras, ele as faz chegar ao Senhor. É assim que está na palavra. Amém? É aquilo que eu falei antes. Nós não precisamos usar aquela formalidade, aquela coisa toda, mas sim um coração sensível ao Espírito. Um coração sensível, porque é Ele que faz a nossa oração chegar aos ouvidos do Senhor. Não é assim que está na palavra, igreja? Não é dessa forma? É o Senhor, irmãos. E isto é exatamente porque as nossas palavras são zero, são nada. São ruídos estranhos. Vamos colocar dessa forma. Que o Senhor Espírito, Ele faz com que chegue aos ouvidos do Criador de uma forma agradável, de uma forma boa. Amém? A ação do Espírito Santo na oração do crente. Letra B. O Espírito Santo nos socorre na oração. Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? O Senhor também intercede por nós. Nós temos a presença do Espírito Santo que leva a nossa oração aos ouvidos do Criador. E temos a presença do Senhor, o Senhor Jesus, que intercede junto ao Pai para que nós possamos receber as bênçãos que nós necessitamos. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. A recomendação é que as nossas orações sejam em nome de Cristo Jesus. Ele junta-se a nós em nossas intercessões, a fim de moldar a oração que não pode ser compreendida pelo entendimento humano, da mesma maneira que Jesus Cristo intercede por nós no céu. Amém? Nós não compreendemos, não vamos entender isto enquanto aqui estivermos, mas um dia, quando estivermos lá na graça, lá na glória, nós vamos compreender a grandiosidade de todos esses fatores e como Deus é e foi bom conosco. É bom, estamos aqui vivendo o presente. Foi bom, porque estaremos lá nos céus e vamos contemplar o que Ele fez por nós no passado, para nos dar a oportunidade de estar ali na glória com Ele. Eu particularmente, e a Bíblia dá-nos a entender, que nós vamos lembrar de tudo quanto vivemos nessa terra. De tudo quanto. Inclusive dos nossos familiares que partiram para a eternidade com Cristo e sem Cristo. Nós vamos encontrar alguns, outros nós não vamos encontrar. Talvez você questione: mas como é que nós vamos resistir à ideia que nosso pai não veio para o céu? Minha mãe não veio para o céu. Amados, mais uma vez, é a nossa mentalidade pequena, curta, porque a essência do amor, quem é? Jesus. Jesus é a essência do amor. Se alguém amou de fato, foi Jesus. Se alguém ama de fato, trazendo para o presente, se alguém ama de fato, é Jesus. Ninguém amou mais do que Cristo a ponto de dar sua própria vida. E a Bíblia não diz que Cristo Jesus está lá num canto escuro do céu, chorando porque fulano de tal, ou aquele, ou o outro, não quiseram estar na glória com Ele. Se alguém poderia estar sofrendo, seria Jesus. E o nosso amor, com certeza, é muito menor do que de Cristo Jesus. Nós vamos entender com a mente de Cristo Jesus, e a justiça do Senhor nos fará entender, irmãos, que aqueles não estão conosco porque escolheram não estar. E nós vamos entender isto, e não será peso, nem tampouco motivo de pesar, de entristecermos, porque nós com certeza não vamos ver ali na glória muitas pessoas que nós conhecemos, inclusive familiares. Mas teremos ali uma palavra de louvor e adoração pela oportunidade que Ele nos deu e que nós agarramos com unhas, com dentes, e seguramos e colamos nele,
e não largamos. E isso será tão grande que encherá por completo a nossa vida durante toda a eternidade. Os céus não será cansativo, os céus não será um lugar deprimente como o mundo quer pintar, mas os céus será uma glória, uma glória. Pena que nós não temos uma palavra para expressar, para fazermos entender o que é o Senhor, o que é o céu, o que é realmente, porque a palavra maior que nós temos é maravilhoso. E quando você fala maravilhoso, é o ápice de tudo que é extraordinário. E acabou. Não temos mais palavras para falarmos a respeito disso. Falta-nos um entendimento maior do que esse. Mas o céu é simplesmente maravilhoso, maravilhoso na essência da palavra. O Espírito Santo, que conhece todas as nossas necessidades, intercede ao Senhor pelos salvos. Romanos capítulo 8, versículo 27. Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Amém? Já abordamos essa parte do Espírito Santo. Número 2, a ação do Espírito Santo na oração do crente. Letra C, o Espírito Santo habita no crente. Já até falamos a respeito disso, mas vamos repetir. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ser habitação do Espírito Santo significa que Deus está presente na vida do cristão, na vida do servo, mantendo uma relação pessoal com Ele. Amém? O Senhor, Ele precisa estar na tua vida, e você precisa ter uma relação pessoal com o Senhor. É aquele lance da amizade que eu falei no início do nosso estudo, da amizade, da comunhão, da proximidade. É o lance de você falar palavras simples, porque você conhece o Senhor e Ele te conhece. É o lance de você tirar a formalidade, as palavras tradicionalmente usadas em oração, aquelas coisas bonitas que o homem diz: ó, como você orou bonito, aí você fica todo fofo. Ah, eu orei bonito. Aí a pessoa fala assim: você orou tão bonito, que palavras maravilhosas. Aí você fica todo... A oração é ter intimidade com o Senhor, mas as palavras bonitas não significam que a pessoa tem intimidade. E também o rito da oração. Qual é o rito da oração? Aquelas que são repetidas, que você ora a mesma coisa 500.000 vezes, e a obrigação de seguir uma sequência, como é ensinado em algumas igrejas. Primeiro você adora, primeiro, depois você pede, depois, enfim, eu até já esqueci qual é a sequência que é ensinado em relação às orações. Você tem que seguir uma escadinha: primeiro isso, segundo aquilo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, ponto. Aí termina, finaliza com amém. Amados, paremos com isso. Não é assim que funciona. É melhor você falar como aquele cego que apenas gritou: filho de Davi, tens misericórdia de mim. Apenas gritou: filho de Davi, tens misericórdia de mim. E um dos grandes sinais que estão na Bíblia aconteceu com aquele. Palavras simplesinhas, simplesinhas. Amados, nós precisamos entender que a oração ela é extremamente importante na nossa vida. Valorize a oração. Reserve tempo para a oração. Encontre tempo na tua agenda apertada para o Senhor. Amém? Ore, clame. Porque a oração estreita a tua comunhão com o Senhor. Quando você ora, você aproxima-se do Eterno. A oração, através dela, você rende graças ao Todo-Poderoso por tudo quanto Ele tem feito, mesmo que aos nossos olhos aparentemente não é uma boa coisa, uma situação difícil. Amém? Entenda que até Jesus valorizou a oração e Ele fez uso. O Senhor Jesus orou e orava muito, a ponto de seus discípulos ficarem dormindo enquanto Ele estava orando. E Jesus não era ali meia palavra, 2 palavras, não era 5 minutos, mas diz a Bíblia que Ele passava um tempo considerável orando. Amém? E quando nós oramos, vamos ver a ação do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo que intercede junto ao Senhor por nós. É o Espírito Santo que nos socorre na oração quando nós pedimos e clamamos pela misericórdia de Deus sobre a nossa vida.
E é o Espírito Santo que habita em nossos corações. E é Ele que nos ensina como orar, como andar, como viver. É Ele que nos guia. Nossos passos precisam ser do Senhor. E se aquilo que você deseja fazer desagrada ao Todo-Poderoso, não faça, porque não é a direção do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Deus de amor, nós te louvamos por esses momentos agradáveis na tua presença, momentos especiais, que eu creio, Senhor, que teu Espírito Santo de Deus trouxe a revelação. Eu creio que teu Espírito trouxe a revelação aos nossos corações, ao Todo-Poderoso. E que tu nos ensine, oh Deus, nos dê a comunhão, nos quebre, Pai, nos quebre, meu Deus, toda a formalidade, para que nós possamos falar contigo, como se fala, Senhor, a alguém que nós conhecemos, alguém que é próximo. Ó Espírito, habita em nossos corações, usa-nos, unge-nos, para que possamos falar e fazermos a tua vontade. E eu quero ainda clamar a tua bênção sobre este que há de ouvir esta palavra, sobre este que está ouvindo esta palavra. Ó Deus, move nessas vidas, toca nesses corações, para que deixe se mover pelo teu Espírito. É que eu clamo em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, amados? Vivos, o nosso Deus. Vivos, o nosso Deus. Mensagem número 606.